A gente vai dar continuidade da aula passada, que não deu tempo. Então, a gente vai continuar vendo os personagens de Apocalipse, parte 2. A aula passada nós vimos quem era o dragão e as duas bestas. Hoje nós vamos ver o que é o 666, quem são os 144 mil, quem são as duas testemunhas, quem é a mulher do capítulo 12 e o que é a marca da besta. E só lembrando que eu vou, na medida do possível, não bater o martelo, mas eu vou falar o que eu penso sobre cada coisa, o que eu penso particularmente sobre cada ponto, mas eu vou apresentar as possibilidades que existem aqui. Alguns pontos eu não vou fechar porque eu realmente não cheguei a lugar nenhum, não sei realmente o que significa, mas eu vou falar o que provavelmente o que eu estou mais inclinado a acreditar. A gente não vai conseguir entrar em detalhes sobre cada coisa, buscar os fundamentos por causa do tempo, e também não é a ideia. A ideia principal da gente estudar o livro de Apocalipse é a gente entender a mensagem principal do livro e aprender a ler o livro da forma como ele pede para ser lido. Agora, detalhes, aprofundamento em cada tema a gente não vai conseguir fazer agora. Então é como se fosse um panorama, uma introdução sobre o livro. Vamos orar para a gente começar. Pai, obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos permitiu ter, Pai, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor fale mais ao nosso coração, que nós possamos ser despertados, Senhor, para a mensagem que o livro de Apocalipse quer trazer para nós, Pai. Nos abençoe, nos ajude, abra o nosso entendimento e guarde a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou começar, não está na ordem cronológica, porque eu quero gastar mais tempo explicando o que é a marca da besta, que a gente deu um comecinho na aula passada. Eu acho que isso aqui é muito importante para os nossos dias. Então eu vou dar uma passada assim, a gente vai gastar um pouquinho de tempo, óbvio, em cada uma dessas coisas, mas vai ser de forma mais resumida, tá? O que eu quero mais enfatizar hoje é sobre a marca da besta. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os principais comentaristas de Apocalipse, os principais especialistas do Novo Testamento e do livro de Apocalipse, e coloquei o que cada um acredita sobre isso aqui. Alguns a gente vai ver uma leve interpretação diferente, mas a gente vai perceber que a essência deles é a mesma. Depois, eu peguei o que o dispensacionalismo entende sobre essas coisas, porque o dispensacionalismo é um mundo onde nós estamos inseridos. Quem lembra aí da segunda aula, a gente viu que o dispensacionalismo ele tem aquela leitura literal de Apocalipse e totalmente futura. E é isso que permeia aí o imaginário, o entendimento popular de Apocalipse. Então a gente vai ver esse contraste entre os especialistas em grego, em Apocalipse, em Novo Testamento, e o que o dispensacionalismo desenvolveu durante a história. E entre eles, quem eu vou usar aqui então? N.T. Wright, James Dunn, Gordon Fee, Grant Osborne, Richard Bauckham, Scott McKnight, Michael Gorman, David Silva, David Aune, Adela Collins, Scott Duval, Craig Kinner, Michael Bird, Gregory Bale e John Collins. Todos esses são especialistas em Novo Testamento, em grego, em Apocalipse. Todos eles entendem que o 666, historicamente, se refere a Nero. Dentro do livro de Apocalipse, dentro do que João está falando às 7 igrejas, o 666 é Nero. Porque naquela época, não só naquela época, mas não existe número na língua hebraica. Então as letras, elas têm um valor numérico também.
E aí o que eles usam? Um método chamado de gematria, que eles pegam o valor daquela letra, o valor numérico daquela letra. Então eles vão pegar aqui, e normalmente não é só Nero, é Nero César. Então eles pegam, por isso que eu falei, a gente não vai conseguir aprofundar, explicar a gematria, o cálculo que eles fazem e tudo mais. Mas todos eles chegam à conclusão de que 666 é o valor numérico referente a Nero e também ao nome besta. Então, tanto besta quanto Nero tem o valor correspondente a 616. Durante a história, a gente vai ter os copistas, né? Então, a cada tempo ali, eles vão copiando os livros da Bíblia, os livros de Apocalipse. Em algum momento, alguém trocou em uma variante lá. Então, por exemplo, a gente tem milhares de cópias feitas durante a história do livro de Apocalipse. E quando alguém vai interpretar o livro, o que eles fazem? Eles pegam essas cópias e eles começam a comparar uma por uma para ver qual é a quantidade de cópia que mais repete a mesma coisa. É o que a gente vai chamar de variante textual. É quando uma cópia tem uma escrita diferente, um número diferente, que a gente chama de variante textual. Algumas dessas cópias vai estar o número 616, mas que dentro do contexto em que essa pessoa copiou 616, o 616 também vai cair em Nero. Não, a gente tem o 666, que é o mais comum. Em algumas cópias de Apocalipse, alguém, ao invés de colocar 666, colocou 616 por algum motivo. Pode ser por um erro de atenção, ou pode ser também que dentro da época desse copista que colocou 616, o 1 também levaria a mesma coisa que Nero. Mas aí a gente teria que entrar em crítica textual. A gente não vai fazer isso. Então, o que o Gordon Fee vai falar sobre o 666? Ele entende que o número aponta para Roma e principalmente a tradição do Nero, de que Nero, como falei na aula passada, Nero ele morreu, mas depois de um tempo começou a surgir boatos dentro do Império Romano de que Nero continuava vivo e retornaria ao governo. Então, quando João fala que o número da besta, e é aquela besta que sofreu um ferimento fatal, como a gente leu, e que o número dela é 666. Então, para João, o Gordon Fee, quando ele lê isso, ele entende que João está falando, olha, sabe aquele imperador lá, cruel, que teve um tempo atrás, sofreu uma ferida mortal, mas voltou a viver, como dizem os relatos aí no Império Romano? Então, o número dele é 666, que se refere a Nero. Eu acho que é melhor a gente ler a passagem, depois a gente entrar nessas coisas, né? Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 13. Versículo 11, até o final aí. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então aqui, para o Gordon Fee, quando João fala assim, olha, essa besta sofreu um ferimento fatal, mas ela foi curada, João está avisando as igrejas, as 7 igrejas, de que, lembra que Nero morreu, mas está circulando um boato de que ele retornou? Então ele
na visão que João estava tendo, era Nero. A besta que sofre um ferimento fatal, mas é curada e retorna a viver, ele está falando, ó, essa visão que eu estou tendo se refere a Nero e é o que aconteceu com ele. Isso para o Gordon Fee. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que foi ferida pela espada e contudo revivera. Então aí é onde alguns teólogos entendem que as imagens, as estátuas em adoração a Nero surge dessa visão. João está falando disso. E Nero, havia um culto a Nero, né? Não só a Nero, mas também a César. Então, quando ele fala assim, que foi permitido fazer uma imagem a essa pessoa, provavelmente ele está se referindo ao culto imperial a alguém específico. E os mais adorados no Império Romano eram Nero e César. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Aí aqui, no 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Quem lembra o que acontecia, qual era a condição para que algumas igrejas da Ásia, alguns cristãos ali de algumas igrejas, pudessem trabalhar e ter algum recurso financeiro? Pode falar alto, tem? Exatamente. Quando a gente viu ali sobre as 7 igrejas, dentro do contexto delas e algumas falas ali de Jesus para elas, gente, eu estou meio ruim, estou com uma tosse. Que alguns cristãos, por exemplo, uma igreja que Jesus fala que eles eram pobres, mas espiritualmente ricos, e que era para eles suportarem aquele tempo de aflição, é porque no contexto deles, para que eles conseguissem trabalho, e o trabalho, o comércio dentro do Império Romano está totalmente ligado ao culto a César, ao culto imperial. Então, para que eles pudessem trabalhar, eles tinham que chegar e oferecer um sacrifício a César ou um tipo de adoração a Roma, para que eles pudessem trabalhar. Então, para manterem a fidelidade a Jesus, muitos deles não faziam isso. É onde a igreja, se eu não me engano, o Laodiceia, que Jesus vai falar que ela é uma igreja pobre, materialmente, porque a fidelidade deles a Jesus estava fazendo com que o Império Romano privassem ele de coisas básicas para a vida. Então aqui a gente já tem, quando a gente chegar na marca da besta, a gente já tem um detalhe muito importante sobre o que provavelmente seria ela. É que para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser que tivesse a marca. E o que era a marca para poder trabalhar naquela época? Prestar culto a César. Então ele não está falando de algo físico aqui, mas depois a gente vai entrar nisso. Meu Deus. O Grant Osborne, então, por causa disso eles acham que é Nero, né? A maioria deles. Grant Osborne considera a identificação com Nero também, a explicação histórica, só que ele entende que a besta também transcende Nero, tornando-se um símbolo de todos os governos e poderes que se opõem a Deus ao longo da história. Então, Grant Osborne, ele vai olhar dentro do livro 666 é César, é Nero.
Só que esse 666, ele não se refere somente a Nero específico, mas a todo e qualquer governante posterior que tivesse uma atitude semelhante a dele, de ser contrário a Deus, de se colocar no lugar de Deus. Richard Bauckham também vai defender que é Nero, só que ele vai falar o seguinte: o número 666 é um código cuidadosamente elaborado por João para identificar o imperador e o sistema imperial romano. Então, quando ele fala assim que ele usa 666 como um código cuidadosamente elaborado, é o que a gente também falou na aula passada. É uma forma de essa carta não cair na mão de um oficial romano e ele lê que João estava falando explicitamente de Nero. Por isso que ele não escreve Nero. Ele fala aqui requer sabedoria de quem está lendo. É 666 o número desse homem. Por quê? Se ele escreve que era Nero e essa carta cai na mão de um oficial romano, João já estava lascado. Estava preso, exilado. E se alguém, um oficial, descobre que ele está escrevendo um tipo de conspiração contra o império, ele ia ser morto de alguma forma. Então Richard Bauckham olha e fala que ele está tendo um cuidado e está escrevendo de forma codificada, mas a interpretação é a mesma. O Scott McKnight, ele também entende Nero, só que ele vai interpretar isso como um símbolo da idolatria política e do poder humano que tenta substituir Deus. A interpretação do McKnight aqui é que o número desse homem, que é Nero, também significa a idolatria política e do poder humano que tenta substituir Deus. Ou seja, é o coração humano voltado a tentar tomar o lugar de Deus. Michael Gorman também entende que é Nero, só que ele, e eu já vou pular aqui também para o Gregory Bale, Scott Duval, que para eles, o 666 simboliza, é como se fosse uma paródia do número 7. Porque no hebraico, o número 7 é perfeição. E o número 6 é o número do homem. Então aqui para eles, para esses três teólogos, o 666 é o ápice da catástrofe humana de tentar tomar o lugar de Deus. Só que eles nunca conseguem chegar à perfeição. Então eles param no ápice do seu pecado. Então para eles o 666 representa a falsa humanidade, a humanidade corrompida e incompleta que se rebela contra Deus, ficando abaixo do número 7. Aí o Gregory Bay vai falar, 666 é a imperfeição elevada ao seu máximo. Depois a gente vai ter David Silva também vai seguir isso aí. E o Stanley Porter, eu coloquei ele aqui porque ele é o maior especialista em grego do nosso tempo. E ele entende exatamente como esses teólogos anteriores. Então, o que a gente pode concluir? Historicamente, 666 se refere a César, mas, como alguns teólogos dizem, esse 666 é o ápice da tentativa fracassada humana de tomar o lugar de Deus. Então, esse 666 também pode se referir a qualquer imperador, qualquer sistema político que tenta se colocar no lugar de Deus. Isso é o que eles vão falar. Dentro do dispensacionalismo, eu não coloquei a 666 não.
Continuar. Vamos para 144 mil, então. Quem são os 144 mil? O N.T. Wright vai falar que esses 144 mil não é um número literal, mas representa simbolicamente a completude do povo de Deus. O número é totalmente simbólico. James Dunn também vai seguir isso. O Gordon Fee vai falar o seguinte: não só ele, como também o Bale, que eles vão falar 144 mil e a grande multidão. Vamos lá para eles então, para a gente. Capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo no oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi, presta atenção, eu ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí ele vai descrever 12 mil de cada tribo. Aí presta atenção de novo, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando as palmas, e clamavam em alta voz. E aí eles vão falar sobre a adoração deles. O que o Gordon Fee e o Gregory Bale vão falar, o Scott Duval também e o Stanley Porter também. 144 mil do versículo 4 são as mesmas pessoas do versículo 9. Não são 2 grupos separados. Dentro do dispensacionalismo, eles vão fazer essa distinção de 2 povos. A grande multidão é a igreja e os 144 mil são os judeus. E aí dentro disso vai ter algumas divergências. Quem são esses 144 mil judeus? São judeus virgens mesmo? São remanescentes de Israel? Ou é alguma outra coisa relacionada ao povo judeu? Mas vamos ficar aqui por enquanto. Por quê? O que eles vão argumentar sobre isso? Que há uma diferença entre ouvir e ver. João está ouvindo que o número dos servos do nosso Deus que foram selados é 144 mil de todas as tribos de Israel. Só que o versículo 9 fala que quando ele olha para ver, ele está olhando para ver quem são essas pessoas. E aí João está vendo uma outra coisa um pouco diferente. E eles vão falar o seguinte, que isso é muito comum em Apocalipse. O anjo fala uma coisa, só que quando João se vira para ver, ele está vendo outra, que é semelhante, mas com detalhes diferentes. Como, por exemplo, selos, trombetas e taças. Normalmente a gente é ensinado que são sequências cronológicas, são eventos diferentes, castigos diferentes e tudo mais. Só como a gente vai ver na próxima aula, os selos eles estão falando da mesma coisa, selos, trombetas e taças, só que com perspectivas diferentes. Então eles vão usar esse mesmo argumento para falar, olha, ele ouviu falar de 144 mil de toda a tribo de Israel. Só que quando ele se vira para ver,
ele vê uma multidão que não pode ser contada. E aí eles vão falar que esse número de 144 mil é um número simbólico e não literal. Aí vamos ver o que eles falam então sobre isso. Segue também a interpretação do N.T. Wright, Gordon Fee. Richard Bauckham, também, ele ouve 144 mil, mas vê uma multidão incontável. O Bauckham argumenta que ouvir uma coisa e ver é totalmente diferente, e é um padrão da literatura de Apocalipse. Portanto, os dois grupos se referem à mesma coisa. Grant Osborne, ele tem um pezinho lá no dispensacionalismo, então ele é um contraponto muito bom. E a gente vai ver que o dispensacionalismo não é de todo ruim. Para o Grant Osborne, ele considera que os 144 mil representa todo Israel restaurado. Então já é algo diferente. Então 144 mil é um símbolo para a restauração de Israel. Ou seja, naquela época da grande tribulação, Deus vai restaurar Israel de alguma forma e ele usa esses 144 mil para representar essa restauração. Mas ele é mais inclinado a entender que se refere a todo o povo de Deus. Michael Gorman diz que os 144 mil representa a igreja, a comunidade fiel dos discípulos de Jesus. O David Silva entende o número como uma imagem militar simbólica do exército messiânico de Deus. Aqui é uma outra interpretação, a gente ia precisar se aprofundar um pouco mais nisso. Adela Collins destaca a origem judaica do simbolismo e entende o número como uma representação idealizada do povo escatológico de Deus. Deixa eu marcar aqui, depois eu apago. Então a gente vai ter a interpretação de que se refere ao mesmo grupo, igual, povo de Deus, independente da etnia. Independente de ser Israel, de toda tribo, povo, língua e nação. 144 mil e a grande multidão se refere ao povo de Deus. A gente vai ter a interpretação de que se refere a Israel. Deixa eu ver quem pensa diferente. Imagem militar simbólica do exército messiânico de Deus. Resumidamente, se refere àqueles que vão participar da batalha do Armagedon. Então aqui ele está selando 144 mil que vão lutar com Jesus naquela batalha. Então, exército messiânico. E aí, David Silva é difícil de entender. Scott McKnight, ele também vê os 144 mil como a igreja. John Collins, ele vai falar o seguinte: o número simbólico derivado das 12 tribos, que representa a totalidade do povo escatológico de Deus, não são exatamente 12 mil indivíduos de cada tribo, mas um número que representa o povo completo. Então ele está aqui também. Scott Duval segue a mesma ideia, Stanley Porter também. Falando eu agora, eu não tenho nada fechado sobre isso. Sinceramente.
Porque a leitura, o que me faz ficar dentro disso aqui, que se refere à totalidade do povo de Deus. 144 mil e a grande multidão representa o povo de Deus. Interpretação básica. Eu prefiro ficar com ela do que tentar identificar quem são esses 12 mil e fazer um monte de especulação. Não estou falando que seja errado, mas é muito difícil de fazer isso. Porque esses teólogos eles vão apelar para o estilo literário que a gente viu na primeira aula. Qual é o estilo literário de Apocalipse? É um livro repleto de símbolo, poesia, metáfora, hipérbole. Então, assim, e realmente é. Então, o que me favorece a ficar com eles e entender que se refere ao povo de Deus é isso. O que enfraquece o dispensacionalismo, apesar deles fazerem a leitura literal deles ser bem interessante, é que eles vão ler exatamente como está escrito. Se está falando que é 12 mil de cada tribo de Israel, é 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. E ponto, não tem o que discutir. Só que a leitura deles de Apocalipse é totalmente literal. E aí é o que complica um pouco, mas é muito interessante. Então, assim, quem quiser mergulhar dentro disso aí, tentar identificar quem são os 44 mil, boa sorte. Mas eu prefiro ficar com esse. Essa grande multidão, esses 144 mil representa todo o povo de Deus. E aí eu paro por aí. Prefiro não especular mais nada sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar? Sem essa separação que o dispensacionalismo faz. O dispensacionalismo, ele separa Israel é Israel, igreja é igreja. As duas coisas não se misturam. E essa separação ela é muito perigosa. Por quê? Eu sempre volto para Efésios 2. Que a obra de Jesus derrubou o muro da inimizade entre judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo, que é o que Paulo vai chamar de família de Deus, que nós, gentios, através de Cristo, fomos aproximados, fomos inseridos na família de Deus, sendo cordeiros com Cristo, participantes das mesmas promessas que Israel. Aliança, Messias, as bênçãos e tudo mais. Então Paulo fala que a obra de Jesus, ela quebra essa separação étnica e em Cristo agora é um povo só. Então o dispensacionalismo vem e mantém isso separado. As promessas para Israel é para Israel, a gente não tem nada a ver com isso, nossas coisas são outras e tudo mais. E isso é muito perigoso. Você lê o Novo Testamento dessa forma é muito perigoso. Então eu prefiro parar por aqui. Eu paro por aí. Seu Luiz? Uhum. Isso. Então, bom. Ah, não precisa.
Aqui no capítulo 2. Isso aí eu nunca vi, não. Bom, é isso. Então, 144 mil. E aí eu vou apagar aqui agora. Deixa eu marcar um negócio aqui. Tá aqui. Qualquer governante que colocar queira tomar o lugar de Deus. Mas isso aqui é bem genérico, tá? Depois a gente vai entrar. Quem são 144 mil? Eu e a multidão é todo o povo de Deus, mas dentro do dispensacionalismo, e uma interpretação muito interessante é que se refere a Israel. Só que aí dentro do dispensacionalismo tem alguns pensamentos diferentes sobre isso. Então eu vou colocar daquela forma ali. Vamos para as duas testemunhas. E as duas testemunhas estão aonde? Isso, obrigado. Capítulo 11. Deixa eu só ver aqui, que a gente vai pular um pedaço. Então vamos ler tudo. Versículo 1. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. E aí vai falar que eles vão morrer, vão ficar 3 dias lá expostos na praça e vão ressuscitar e vão subir para o céu. Vamos lá. Que aqui é muito difícil também. Prentice Wright, as duas testemunhas não são dois indivíduos específicos, não são dois homens específicos, mas é um símbolo para falar sobre o poder da igreja naquele tempo de tribulação. Então aqui a gente vai ter, vou
colocar aqui, vai ter uma interpretação que vai dizer que é um símbolo para a igreja naquele tempo. James Dunn também vai falar que é isso. O Gordon Fee também vai falar que é isso. O Gordon Fee vai falar assim: as duas testemunhas é a igreja, e esse poder que elas têm se refere a proclamar o evangelho com poder, mesmo sob perseguição que elas estão sofrendo. Richard Bauckham, ele vai falar assim: existe um pano de fundo referente a Moisés e Elias, mas essas testemunhas representam a igreja exercendo um ministério profético semelhante aos desses dois personagens do Antigo Testamento. Então ele vai falar, ó, aqui João está falando que naquele tempo a igreja vai exercer o mesmo poder que Elias e Moisés tiveram na época deles. E aí ele vai fazer assim, lembra que eles fizeram as pragas, fazer fogo cair do céu? Então, a igreja vai receber esse mesmo poder que eles tiveram para exercer o testemunho naquele tempo. Grant Osborne, ele foge um pouquinho disso, né? Ele considera que é uma possibilidade essas duas testemunhas representarem a igreja, mas também ele está aberto à possibilidade de existirem realmente dois indivíduos no fim dos tempos, que não necessariamente seja um personagem do Antigo Testamento, mas que pode ser duas pessoas que vão receber os mesmos poderes naquela época. Então ele já é um pouco mais aberto. Então ele vai falar que são duas pessoas. Vou colocar aqui que essa é uma interpretação possível. Michael Gorman também vai falar que é a igreja. E aí ele vai falar o seguinte: as duas testemunhas simbolizam a igreja cruciforme, ou seja, uma comunidade que vence o mal por meio da morte. David Silva também vai falar, se refere à igreja, que naquele tempo se mantém fiel a Jesus e confronta o sistema do mundo e por isso é perseguido. Adela Collins, aí ela vai para um outro lado que é muito legal também. São figuras simbólicas derivadas de Zacarias 4 e das tradições sobre Moisés e Elias. Vamos lá para Zacarias 4. Porque no texto de Apocalipse ele vai falar, sobre o candelabro e essa oliveira. Lá em Zacarias 4, a partir do versículo 1, João está fazendo referência exatamente a esse capítulo. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente. Essas 2 oliveiras é a referência que João faz às 2 testemunhas. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que isso significa? E o anjo respondeu: você não sabe? E eu respondi: não, meu senhor, não sei. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então aqui ele está fazendo uma referência a Zorobabel.
e a tudo que Zorobabel representava lá. E Zorobabel também tem uma tipologia messiânica, como se ele fosse a representação de Jesus, uma prefiguração de Jesus no Antigo Testamento. Mas aqui o que interessa para nós é que essas duas testemunhas, elas não vencem nem por força e nem por violência, ou seja, elas não usam dos mesmos métodos do império, mas pelo Espírito de Deus. E aqui as duas testemunhas, então, elas não têm poder por si mesmas, mas elas recebem o poder de Deus para que elas exerçam o seu ministério. Então a referência aqui, a gente precisaria se aprofundar um pouco mais nisso para entender o contexto ali de Zacarias, quem foi o Zorobabel como personagem durante toda a história. Não vai dar tempo. Mas a Adela Collins faz essa referência. Então, essas duas testemunhas, que são as duas oliveiras, a Zorobabel, por causa da referência direta de João, mas também a gente vai ter Moisés e Elias aqui como os fortes candidatos a isso. Gregory Bale também vai falar que é a igreja. Os poderes fazem referência a Moisés e Elias, mas são simbólicos em Apocalipse, como a gente já viu. John Collins também vai falar que é a igreja. Moisés e Elias são um modelo de como a igreja andará no poder, no mesmo poder que eles andaram. Scott Duval vai falar que as duas testemunhas representam a fidelidade da igreja diante de um mundo hostil a ela. Vamos aqui no dispensacionalismo. Bom, vamos fazer um resumo então até aqui. Aí a gente vai para a mulher, depois a gente vai para a marca da besta. Então, o consenso entre esses teólogos. 666 se refere a Nero e a qualquer governante em qualquer época que tem essa postura arrogante de se colocar no lugar de Deus. Então, durante a história, a gente vai ter vários deles, como Hitler, como Stalin e tudo mais, e outros. 144 mil, uma representação simbólica do povo de Deus completo, e dentro do dispensacionalismo, uma referência a Israel. As duas testemunhas representam a missão profética da igreja, ou o ministério profético da igreja no tempo do fim. E a gente vai ver algumas coisas disso dentro do dispensacionalismo agora. Então a gente vai sair desse campo acadêmico, onde eles estudam contexto histórico, estilo literário, a crítica textual, quais são as variações do texto e tudo mais, simbolismo, e a gente vai para um sistema totalmente literal. Então, as duas testemunhas, o que era mesmo? O ministério da igreja. Vou colocar a igreja. Missão da igreja aqui, só para a gente. Bom, dentro do dispensacionalismo, eles têm uma visão futurista e totalmente literal.
Então eles vão partir do princípio de que Apocalipse deve ser lido da forma mais literal possível. Então eles esquecem toda essa questão do estilo literário, a estrutura do texto e tudo mais. Exceto quando João sinaliza que aquilo é um símbolo ou um sinal, como a gente tem lá no capítulo 12, que João vai falar e viu um sinal no céu, uma mulher e tudo mais. Não, a marca da besta ainda não. Coisa aqui. 144 mil dentro do dispensacionalismo são judeus literais. 12 mil judeus da tribo de Judá, 12 mil judeus da tribo de Ruben e assim por diante. Como isso vai acontecer lá no futuro, a gente não tem ideia nenhuma, porque hoje não há resquícios, vestígios nenhum de sobreviventes de alguma dessas tribos. Existe um povo lá que parece que veio da África que diz que é da tribo não sei qual. Mas que diz que eles são os remanescentes de alguma das tribos. Mas agora, como essas 12 tribos vão ressurgir lá no fim dos tempos e como eles vão escolher 12 mil de cada tribo, a gente não sabe. Mas eles acreditam que pode acontecer. Aí eles vão argumentar o seguinte: se João queria representar a igreja, como a gente viu nos teólogos anteriores, por que ele lista as tribos especificamente e fala de indivíduos, 12 mil pessoas de cada tribo? Eles vão argumentar isso. Então, para eles, a lógica é: se a tribo é literal, os indivíduos também são literais. Aí eles vão ter o outro argumento, que é a distinção entre Israel e a igreja. Então, grande multidão, 144 mil, são dois povos totalmente separados. Israel é Israel, igreja é igreja. Então, Apocalipse 7,4 se refere a Israel, para alguns dispensacionalistas, e o 7,9 essa grande multidão são gentios convertidos durante a grande tribulação. Então a gente já não tem mais a igreja aí. Por quê? No dispensacionalismo, vamos abrir lá no começo de Apocalipse. Capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas que foram faladas para as 7 igrejas, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse a mim: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Enfim, aí vai descrever aqui. Dentro do dispensacionalismo, quando essa voz fala para ele: suba para cá e eu vou lhe mostrar as coisas que vão acontecer, no dispensacionalismo, aqui é o arrebatamento da igreja. Então, a ideia de arrebatamento antes da grande tribulação, e aí vai derivar para um arrebatamento secreto, parte daqui. Então, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo... Bom, até... que ele vai descrever, né, que ele viu assentado no trono, um aspecto semelhante a jaspe. Então ele estava diante do trono de Deus ali, de Jesus, e estava no céu. Então aqui, suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer. Aqui é o arrebatamento da igreja, no dispensacionalismo. Antes da grande tribulação, antes de acontecer qualquer outra coisa. Vai ter algumas variações conforme o tempo, tá? Mas no dispensacionalismo clássico é isso aqui que está acontecendo. A igreja é arrebatada. João, então, ele é representante da igreja. E aí é onde algumas coisas não começam a fazer sentido.
Porque se a gente precisa ler Apocalipse de forma literal, como eles afirmam que deve ser lido, como que João se torna um símbolo da igreja? Se era para ser uma leitura literal. Se for para a gente fazer uma leitura literal, quem foi para o céu foi João, não foi a igreja. Só que eles vão falar que é a igreja. Então já tem, sim, já começa a divergir um pouco essa questão da interpretação. Então vamos voltar lá para o 7. Apocalipse 7, versículo 4, é Israel e as suas variações do que seria isso. 7, 9, a grande multidão são gentios convertidos. Não é mais a igreja, porque a igreja já foi arrebatada lá no capítulo 4. E aqui são as pessoas que não têm Cristo que se convertem durante a grande tribulação. Como elas vão se converter, se a igreja não está aqui para pregar o evangelho, a gente não sabe. Talvez vendo os juízos de Deus e elas vão entender que Deus existia e tudo mais. Bom, aí a gente precisaria mergulhar no dispensacionalismo. Mas seria isso por enquanto. Outro argumento deles é dizendo que os indivíduos seriam indivíduos históricos. Apocalipse 11 descreve que as duas testemunhas, elas profetizam, fazem milagres, são mortas, ressuscitam. Aí, alguns teólogos, eles vão acrescentar mais algumas coisas que eu não coloquei aqui. As duas oliveiras, né, e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor e da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, né, estes homens, eles vão colocar todas essas características. E aí é onde eles vão voltar para os personagens do Antigo Testamento, que o primeiro deles é Moisés e Elias. Por quê? Por causa da descrição do poder, que Elias fez cair fogo do céu, como descreve aqui das duas testemunhas, e Moisés as pragas do Egito. Então Moisés e Elias é a primeira. E são os dois personagens que aparecem na transfiguração de Jesus. Qual que é o problema disso? Que aí outros teólogos dentro do dispensacionalismo não vão concordar com isso. Que eles vão usar o versículo de Hebreus lá, que é o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eles vão falar, Elias não morreu, Elias foi arrebatado, está lá no céu. Só que existe um debate gigantesco sobre se Moisés morreu ou não. Alguns vão falar que ele foi arrebatado também, e outros vão falar que não, ele morreu porque o texto lá diz que ele morreu. E também Deus fala que ele não iria entrar na terra, né? Então eles vão falar assim, não, se Moisés morreu, ele não pode voltar para a terra, morrer de novo e ressuscitar, porque o homem está destinado a morrer uma só vez. Então eles vão bater nessa tecla desse morrer uma só vez. E aí eles vão para outra possibilidade, Elias e Enoque. Elias não morreu e Enoque também não morreu. Então a gente já tem aí duas possibilidades um pouco mais prováveis, né? Então, para eles, Deus os enviaria novamente para morrer essa única vez, porque eles não morreram. Só que assim, não faz sentido, mas não faz muito sentido. Porque assim, se Deus já levou essas pessoas para ele, para estar com ele, por que ele enviaria de novo essas pessoas na terra para sofrer e morrer e depois ressuscitar de novo? É algo que, sim, que nem o próprio Jesus, né? Tem a passagem que ele vai falar que João Batista era o Elias, né? Que eles acreditavam que Elias iria voltar e tudo mais. E aí eles achavam que João Batista era o... E aí o ministério de João Batista era muito parecido com o de Elias, e eles achavam e tudo mais. Só que ali Jesus não está falando, ele não vai voltar de forma literal. O que ele está falando é que eles vão andar no mesmo poder, vai ter o mesmo ministério, são características parecidas.
Então, tem essas coisas aí. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, aí vai ter alguns teólogos dentro do dispensacionalismo, eu não marquei aqui, não lembrei agora, que as duas testemunhas, elas podem... eu apaguei, né? Tinha colocado que poderia ser duas pessoas específicas, né? Aí alguns estudiosos, alguns pastores da nossa bolha carismática, vai falar que essas duas testemunhas podem ser eu e você, dependendo da nossa devoção a Deus. E aí o que acontece? Gera aquela angústia de, não, eu preciso fazer para eu me tornar essa testemunha. Então fica assim, a sua vida com Deus é baseada em querer ser alguém especial e é tudo na base do fazer, do ser visto, e aí você fica maluco. Então eles vão falar essas coisas nesse sentido. E aí vai ter Zorobabel e Josué por causa da referência direta a Zacarias, né? Então assim, essa é a interpretação dentro do dispensacionalismo. É interessante, faz sentido, mas se a gente olha assim, para o contexto geral, o que Jesus falou a respeito de Elias e tudo mais, a gente vê que não é literal. Mas quer dizer que vai haver uma representação dessas pessoas no fim dos tempos. O mesmo ministério, o mesmo poder que estava com elas estará também com duas pessoas específicas, com a igreja como um todo. Eu acredito que seja a igreja. Deixa eu ver o que mais. Bom, então dentro do dispensacionalismo, vamos ver o que eles entendem como a marca da besta. E aí a gente vai para a mulher. Cadê? Porque a besta seria um líder do Oriente Médio. Por que eu estou trazendo essa discussão aqui? Academicamente ela não é muito aceita, mas eu estou trazendo ela porque ela faz parte da nossa bolha carismática. Então a gente está inserido nessa ideia de o anticristo islâmico, da Babilônia ser algum país do Oriente Médio, e por isso que eu estou trazendo isso, tá? Mas assim, se não fosse isso, eu nem traria essa discussão, porque no mundo acadêmico ela é a menos provável. Então, o principal aí, dentro dessa ideia do anticristo islâmico, é Joel Richardson. Aí ele tem o livro A Besta que Vem do Oriente Médio, o Anticristo Islâmico, Mistério Babilônia. Sobre isso são esses. E aí qual que é a ideia dele? E é interessante, mas eu acho que o texto não está tão preocupado com isso. Que ele vai falar que a lógica dispensacionalista, então ele rompe com a ideia dispensacionalista de que a besta seria algum líder político da Europa. Que aí dentro do dispensacionalismo vai ter, já falaram que ser alguém da França, alguém dos Estados Unidos, alguém voltado ali para a Europa. Então o Joel Richardson, ele é dispensacionalista, mas ele rompe com isso e vai para o outro lado. Porque para ele, Roma não teve o domínio de todo o Oriente Médio. E esse é o ponto principal dele, onde ele vai falar assim, então a gente tem um problema na interpretação dispensacionalista. Baseado lá em Daniel, a gente vai ter a estátua lá com cabeça de ouro, aí vai descendo, e o último é Roma. Então no dispensacionalismo, aquele barro misturado com ferro que vai vir é a continuação, a restauração do Império Romano,
que, então, para eles seria Roma, a grande prostituta seria Roma. Por quê? Porque Roma foi destruída, é como então se eles tivessem caído ao chão, e aí eles ressurgem misturado com o barro, como se eles estivessem saindo da terra, ainda com um pouco do poder que eles tinham ali, tudo misturado. Então é uma ressurreição do Império Romano. E ele vai falar que não. Por quê? Porque dentro do livro de Daniel, e dentro da história, Roma não teve o domínio sobre todo o Oriente Médio. E o que aconteceu depois que depois que Jerusalém foi destruído e Roma acabou? Quem assumiu aquela região foi o Império Islâmico. Tanto que alguns historiadores vão falar que Roma contratou muçulmanos, na época eram os otomanos, né? Contratou essas pessoas para que elas destruíssem Jerusalém. Então, já começa a mostrar que quem destruiu Jerusalém ele não foi Roma, mas estava sob o poder de Roma, mas quem destruiu foram os árabes ali e tudo mais. O argumento dele é que Daniel fala de impérios localizados principalmente no Oriente Médio. Daniel está na Babilônia e a região geográfica dele é o Oriente Médio. Não é a Europa, não é o Ocidente. Então a gente não pode olhar para o Ocidente para interpretar essas nações. A gente precisa olhar para dentro do Oriente Médio. Esse é o argumento dele. Os territórios do Império Romano Oriental correspondem a grande parte do mundo islâmico atual. Ou seja, o Império Islâmico dominou grande parte do que era o Império Romano na época. As descrições do anticristo se encaixam melhor num governante islâmico do que num governante europeu. Só que o ponto aqui deles é tentar identificar quem é. Eles não estão preocupados com a essência da coisa. Eles querem saber quem é, quem vai ser, de onde vai vir e tudo mais. Então, tudo isso baseado na interpretação literal. Aí, a marca da besta, para eles, vai ser... Aí vai dar onde vai surgir o chip, porque o texto é literal, está falando de uma marca e tudo mais. Vamos lá, então, para a mulher. Vamos para a mulher primeiro. Capítulo 12, rapidinho. Apocalipse capítulo 12, eu já ia esquecer dela. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ponto. O que a gente tem? Um sinal no céu, e esse sinal era uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Com esses versículos, a gente tem o quê? Israel. Porque dentro da tradição judaica, uma mulher vestida de sol, o sol ali seria Abraão. Então, é uma mulher vestida de sol. Que Israel ela surge então da promessa feita a Abraão, de que ele se tornaria um povo e tudo mais. E durante o Antigo Testamento, Israel é sempre tratado como uma mulher. A noiva de Deus, a menina dos olhos de Deus. E aí quando eles pecam, caem em idolatria, é chamada de prostituta e tudo mais. E a lua debaixo dos seus pés, dentro da tradição, seria Sara. Então essa mulher é como se ela surgisse, ela estivesse sobre a proteção, e essa proteção seria a promessa. Essa mulher está sobre a proteção do sol e da lua, que é a promessa de Deus feita a Abraão e Sara, de que eles seriam um povo exclusivo de Deus. E desse povo, então, a gente tem 12 tribos, que é essa coroa
de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. E aqui, no Antigo Testamento, a gente vê o quê? Que teve a destruição, teve o exílio, depois lá em Esdras e Neemias tem a reconstrução do templo, o retorno para a terra, e aí aquela esperança então de que assim, opa, alguma coisa vai acontecer. Em algumas passagens, Deus trata Israel como se fosse um povo que estava prestes a dar à luz, mas eles dão à luz ao vento, a nada. Ou seja, tudo o que eles estavam fazendo não serviu para nada. E aqui, do final do Antigo Testamento, a gente tem essa expectativa de que o Messias viria. Porque voltamos para a terra, construímos o templo, e agora a gente está aguardando o Messias. É da onde, quando entra no Novo Testamento, quando a gente vai estudar o mundo do Novo Testamento, a gente vê que já haviam surgido vários candidatos ao Messias, porque existia essa expectativa. Então, aqui quando ele fala que a mulher estava grávida e com dor, prestes a dar à luz, está falando sobre isso. Havia uma grande expectativa de que algo iria acontecer, ao mesmo tempo que Maria é uma representação de Israel. Israel aguardava o Messias e Maria aguardava o seu filho, a promessa de Deus. Quando o anjo aparece para ela lá e fala que ela daria luz a um menino, que seria o governante e tudo mais. Então havia essa expectativa. Então a gente tem essas duas coisas, mas principalmente Israel. Aí vai falar sobre o dragão, a gente viu. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então aqui está de novo Israel e Maria ali junto, mais especificamente Israel. E que quando Jesus nasce, o que acontece? Há aquela ordem para que matassem as crianças de 2 anos. Ou seja, era uma tentativa de Satanás de matar essa mulher. A gente viu que o dragão é Satanás, então ele está tentando matar o filho dela. Assim, no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações. Então, obviamente, no texto, essa mulher que estava grávida, estava dando luz a Jesus. Governará todas as nações com cetro de ferro. Aqui, João ele dá um salto lá para a ressurreição de Jesus. Então, ele pula todo o período da vida e ministério de Jesus e vai lá para a ressurreição. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então a gente tem a mulher como Israel, o filho como Messias, a lua e o sol como Abraão e Sara e a coroa de 12 estrelas, as tribos de Israel. A mulher fugiu para o deserto, beleza. Aí aqui a gente vai ter uma ideia de novo, mas que é muito debatida, a questão de um novo exílio, né? Que o povo foi espalhado de novo. Mas, dentro do dispensacionalismo, eles acham que isso ainda vai acontecer lá na frente. Que isso aqui ainda não aconteceu. Que lá na frente, essa mulher que é Israel vai ser levado para o deserto para ser tratado por Deus. Então, Satanás vai se virar contra a igreja e vai começar a perseguir a igreja, como diz aqui na continuação. Que aí houve uma guerra no céu, Satanás, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes. Não. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que deu à luz a um menino, ou seja, Israel.
Foram dadas à mulher as 2 asas de grande asa de águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto. Aqui é uma referência a Êxodo, onde seria sustentado durante esse tempo. Dentro de uma leitura que exclui Israel, como se não, Israel já não tem mais nada a ver, agora é a igreja. Israel é a igreja de Deus, tudo mais, uma outra hora a gente entra nisso. Eles vão interpretar a mulher como a igreja, dizendo que aqui então a mulher, sendo a igreja, é como se ela fosse arrebatada. E aqui é uma outra linha sobre arrebatamento. Então, Satanás se volta para aquelas pessoas que haviam se convertido durante a tribulação. Aí vira uma bagunça, assim. Aí, nossa, para explicar isso. Mas, capítulo 12, a mulher é Israel. É isso que eu queria trazer para você. Vamos para a marca da besta. Vamos voltar para todos aqueles teólogos de novo e ver o que eles falam a respeito disso. Bom, deixa eu falar dentro do dispensacionalismo primeiro. A marca da besta dentro do dispensacionalismo vai surgir todas essas teorias da conspiração. É o chip, agora recentemente o Pix, um código de barra com o número 666, algum tipo de tecnologia que vai surgir, enfim. Outros vão dizer que vai sim ser uma marca literal. Alguma coisa nesse sentido, vai ser uma marca literal. Agora, a mais... tem também já da... Como que é o nome daquela moeda? Bitcoin. Alguns acreditam que é o Bitcoin que vai se tornar uma moeda mundial e que ela vai ser a marca da besta. E alguns vão para esse lado. Assim, vai surgir alguma coisa mundialmente pertencente ao império do anticristo e vai ser algo físico. Tá? Fora do dispensacionalismo, aí a gente volta para os teólogos lá de novo. A linguagem da testa e da mão remete a textos como Deuteronômio 6:8, onde a lei de Deus deveria estar na mente e no coração do povo. Isso aqui é muito importante. Mas vamos lá, o Gordon Fee, ele vê essa marca como um símbolo da conformidade com os valores idólatras da cultura imperial. Ou seja, não é algo físico, mas no texto representa algo simbólico de pessoas que aderem aos valores do império. São pessoas que publicamente passam a se comportar da forma como o império quer que as pessoas vivam. Lembrando que o império é tudo aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Sobre a Babilônia. É um império que é sustentado pela exploração, pela violência, pela desumanização, pela escravidão, tráfico humano, corrupção, exploração de coisas naturais, enfim. O Grant Osborne admite a possibilidade de uma manifestação futura, mais concreta, ou seja, que essa marca da besta vai ser algo mais concreto no futuro, algo físico, mas ele está mais inclinado ao significado primário para os leitores originais, que era uma interpretação social e espiritual. Como a gente viu, como eu falei no começo da aula, e a gente viu lá nas igrejas. Para você conseguir algo, você precisava adorar César. Então não era uma marca, um selo colado em você. Era uma atitude, era uma disposição do coração, um tipo de comportamento. O Michael Gorman diz que a marca representa a formação de uma identidade alternativa à de Cristo. É o oposto do discipulado cristão. Isso aqui é importante porque lembra que a gente viu lá no capítulo 7? Deixa eu ler aqui rapidinho, não precisa abrir. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo.
Selo, selo da besta, selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anos que havia dado poder para danificar, né? Não danifiquem, até que selemos as testas dos nossos servos, dos servos do nosso Deus. Outro lugar em Apocalipse também vai falar sobre esse selo que Paulo vai falar sobre que nós somos selados com o Espírito Santo. Então ele está falando, não é um selo literal, entende? Mas é um selo que diz respeito a pessoas que viveram de forma justas, com fidelidade a Deus, que não se corromperam com o império. Esse estilo de vida é o próprio selo. É isso. O comportamento, o caráter, a forma como nós vivemos é o próprio selo. Porque a ideia de selo tem vários significados. Então o selo, mas o principal deles é que o selo representa ao que você pertence. Por exemplo, quando a gente manda uma carta, antigamente, quando mandava carta, carimbava um selo. E aquele selo continha o símbolo de onde estava vindo aquilo. E a quem pertencia aquela carta. Então tem a ver com isso. Só que aqui não é físico. É um tipo de comportamento que as pessoas olham e falam assim, aquela pessoa não é do império. Porque ela não... o rótulo dela não é igual ao nosso, porque ela é totalmente diferente da forma como nós vivemos. É basicamente isso. Então, o Gorman ele vai falar isso. Que a marca da besta, o selo da besta, é o oposto ao selo de Deus. E o selo de Deus, selados com o Espírito Santo, é o quê? Pessoas que são fiéis, que praticam a justiça, que vivem conforme Cristo pede. E a marca da besta não. São pessoas que vivem conforme o império exige que que as pessoas vivam. O Scott McKnight, todos eles vão para o mesmo lugar, só que eles falam coisas diferentes, né? Enfatiza que a marca da besta é uma questão de lealdade política e religiosa. Isso aqui é muito importante. A marca é um sinal de pertencimento ao sistema da besta. Aqui o Bale, ele abriu minha cabeça lá para Deuteronômio. Ele vai falar o seguinte: não é uma marca física, é um contraste com o selo de Deus, igual o Michael Gorman fez. E essa referência de marca, de símbolo, que ele vai falar a marca na mão ou na testa, é uma referência direta ao Deuteronômio 6, e a gente vai para lá. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 8. Bom, 4. 6, 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, aqui é o Shema, lembra? A gente viu o Shema lá também nas 7 igrejas. Questão, preste atenção. O Shema vem num contexto de idolatria. Ouça Israel, Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados à mesa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e a prenda na testa. O que a gente tem aqui? A questão da idolatria, uma questão de que Deus, é uma questão de discipulado. Converse sobre amar a Deus com seus filhos, na mesa, no caminho, quando vocês se deitam, quando se levantam. A questão é a quê? Vivam conforme o Senhor quer. Ame ao Senhor de todo o seu coração, força, tudo mais. O que ele vai falar? Para vocês se lembrarem disso, amarre na mão e amarre na testa de vocês. O que existe? Os filactérios. E o que passou a acontecer? Os judeus amarravam, e até hoje eles amarram,
os filactérios na mão. Se você pesquisar no Google, vai ver lá os judeus com o negócio amarrado na mão, que tinha esse mandamento: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. E também eles amarravam uma plaquinha com esse mandamento na cabeça. Ou seja, eles materializaram algo que era para eles se lembrarem a quem eles pertenciam. Então, eles amarrarem esse mandamento na mão e na testa não era aquilo que fazia com que eles pertencessem a Deus, mas era algo para que eles se lembrassem de que em todo lugar eles deveriam expressar Deus, eles deveriam falar sobre Deus e se devotarem a Deus, a adoração somente a Deus. E aí, eu peguei alguns teólogos do Antigo Testamento sobre essas passagens. Aí a gente vai ter Deuteronômio 6, 6 e 8, 6 a 8, aí eu li do 4 ao 8, na verdade, 11 e 18, Êxodo 13, 9 e 16 e algumas outras passagens. O John Alton, ele interpreta essas passagens como se amarrar na mão e amarrar na testa o mandamento de amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não quer dizer que aquilo ali identificava eles como povo de Deus. Mas dentro do contexto de Apocalipse, isso tem a ver com os nossos pensamentos. Então, amar a Deus, coração, mente e alma, todas as nossas forças, ou seja, a nossa vida por completo. Pensamentos, valores, consciência em relação a amarrar na testa. Amarrar na mão tem a ver com ações e comportamento, para o John Alton. O Walter Brueggemann interpreta como amarrar na testa uma visão de mundo, como você olha o mundo ao seu redor, da forma como Deus quer ou da forma como o império quer que você veja. Aí a gente vai ver a exploração, desumanização, usar as pessoas para benefício próprio e fazer o que você quiser lá em relação a pecado. E amarrar na mão tem a ver com a prática social e com a economia, porque o texto de Apocalipse fala que sem essa marca ninguém vai comprar nem vender. Jacob Milgrom, ele tem um comentário de 2 volumes. Ele é um dos maiores especialistas em cultura judaica. Para ele, os israelitas faziam os filactérios, amarravam o mandamento na testa, para sempre se lembrarem de que eles eram, de quem eles eram e a quem eles pertenciam e a quem eles serviam. Essa materialização de filactério e de amarrar o mandamento na cabeça moldava completamente a espiritualidade dele, porque se em algum momento eles esquecessem daquilo, eles tinham para onde lembrar. Então, toda a espiritualidade, toda a vida, todo o caráter, a essência deles era moldada por esse mandamento. Ame ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus é o único Deus, ame a Ele com toda a sua força, com toda a sua vida. Então, para o Bale, quando ele faz essa referência, ele vai falar o seguinte, que a marca da besta é assumir um compromisso público com o império, cometendo atos idólatras que marcam essa fidelidade, esse pertencimento à besta. Então ele está falando, não é uma marca física, é um tipo de comportamento que as pessoas identificam você como alguém que pertence a aquele governo, aquela besta ou tudo mais. Adela Collins é submissão ao sistema da besta. Aí ela vai trazer o contexto histórico, né? Que naquela época, para que as pessoas participassem da economia e da vida social do Império Romano, elas deveriam sacrificar, elas deveriam cultuar a César. E aí, trazendo para esse contexto de marca na mão e na testa, lembrem-se que o Senhor, seu Deus, é o único Deus. A partir do momento em que vocês prestam culto a César para conseguir ter um dinheirinho para passar o mês, vocês não estão tendo o Senhor como seu único Senhor. Vocês estão declarando uma devoção a César. E Deus ele não aceita isso. Scott Duval, identificação com os valores da besta. A marca é se comportar com fidelidade aos ideais e à cultura do império. Então a marca da besta é tudo isso, menos o negócio físico.
E aí, para finalizar, a gente vai ter o... Eu sempre trago esses 3 livros porque eles resumem toda essa coisa acadêmica, eles resumem para uma linguagem mais simples. Então, Scott McKnight, Michael Gorman, Richard Bauckham e outros teólogos, eles vão falar da mensagem atemporal de Apocalipse. Tinha o contexto deles, mas é uma mensagem atemporal que serve para todas as épocas. Então, se a gente tem a primeira besta que a gente viu na aula anterior, que ela surge com esse poder de fazer o que ela quer, e essa segunda besta ela surge para garantir que essa primeira besta vai ser adorada, e aí vai ter os discursos, a narrativa e tudo mais, o slogan. Isso servindo para todas as épocas é que eu não acho errado a gente ser inclinado a algum governo. Sei lá, se você gosta da direita, se você gosta da esquerda, se você é do Centrão, se você é do MBL, do Partido Novo, não interessa. O que interessa é o seguinte: a partir do momento que isso afeta a sua forma de viver, a partir do momento que isso afeta o seu comportamento com as pessoas, com a seu próprio emocional, ou seja, a partir do momento que essas coisas te deixam bravo, te faz perder relacionamentos com outras pessoas, isso tem a ver com essa inclinação, essa preferência política está dominando o seu coração. Então, a partir do momento que isso toma o seu coração e que você é capaz de romper relacionamentos familiares, de brigar com pessoas, de sair no soco com pessoas, de desumanizar, ofender, xingar, fazer uma passeata de dias até Brasília em prol de soltar um governo, um político da cadeia, isso já não é mais algo... exercer o seu papel de cidadão, mas você está devotando a sua vida a alguém. Então isso toma o seu lugar, toma o lugar de Deus. E eu gosto de usar muito o que aconteceu recentemente no Brasil, porque isso explica muito essa questão do a besta 1 surgir com poder político e a besta 2 surgir como alguém que faz essa primeira besta ser adorada através da narrativa, do discurso, de slogan e tudo mais. Mas na esquerda também acontece, tá? Mas eu gosto de usar o que aconteceu na direita porque expressa muito esse cenário aqui de Apocalipse. O que acontece? A gente sabe que Bolsonaro é o Deus da direita, o ungido de Deus, e todo mundo fala sobre isso, coloca a imagem dele lutando contra Satanás como se ele fosse Jesus e tudo mais. E a gente vai ter a segunda besta, que aí, no que eu quero trazer como exemplo, é o Nicolas Ferreira. O que aconteceu? Em prol de fazer com que pessoas se voltassem para Bolsonaro, ele propôs uma passeata de não sei quantos dias, de vários quilômetros até Brasília, como uma forma de protesto. A mulher tomou um raio na cabeça, correram o risco de serem atropelados na rodovia, de se machucarem, saúde e tudo mais. Tudo em prol de quê? Queremos Bolsonaro de volta. O que acontece? É exatamente o papel da segunda besta, de promover a adoração à primeira, por meio de narrativas, por meio de culto, por meio de sacrifício. E o que acontece? A gente compra esse discurso. Só que a gente não percebe que, da mesma forma como a gente critica os católicos deles fazerem romaria, os evangélicos, em massa, fizeram uma romaria para Bolsonaro. Isso não é protesto, isso é idolatria. É um culto sendo oferecido a um líder político. Vai falar para essas pessoas fazerem essa mesma caminhada para Jesus? Não vai, elas preferem se reunir num lugar, fazer um monte de show no mesmo lugar, mas é uma caminhada de vários dias, nessas condições ninguém faz.
Então isso tem a ver com idolatria. Então a mensagem atemporal de Apocalipse é: o Senhor teu Deus é o único Deus. Só Ele merece toda a honra, glória, poder, toda a força. Adore a Ele com todas as suas forças, ou seja, não dedique suas forças por causa do seu partido político, não tenha outro Deus. Porque hoje isso não é o apocalipse acontecendo. Mas a gente consegue ser capturado facilmente por essas coisas. Porque essas coisas elas vão ser muito sutis. Não é algo que vai ser assim, Não, essas narrativas que nos conquistam agora nos prepara para abraçar algo maior lá na frente. Um poder mundial, sei lá, um sistema global, uma nova ordem mundial. Mas a questão é, preste atenção nessas coisas. Vote em quem você quiser. Vote com sabedoria. Mas a partir do momento que isso começa a tomar seu coração e você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive matar alguém por causa do seu líder político, você pode falar que você é cristão, você pode falar o que for. O seu Deus não é o Deus da Bíblia. Se isso molda seu comportamento, o seu temperamento, o seu emocional, seus relacionamentos, presta atenção. É isso que João está falando para 7 igrejas. Gente, acorda. Vocês estão compactuando, vocês estão aderindo ao império, à cultura de um império, ao que é proposto por um império, achando que isso é inofensivo. Mas presta atenção como esse império está agindo. Então a gente fala muito da esquerda e tem muitos problemas na esquerda, de corrupção, de ideologias que vão além do necessário. Mas a direita não é nenhum santinho. Agora a gente está vendo um monte de gente da direita envolvida em escândalo financeiro. Então assim, não dá para comprar um lado. O nosso Deus é o único Deus. Essa é a mensagem de João. Olha, vocês estão compactuando com o império, enquanto outros irmãos de vocês que são fiéis estão sofrendo perseguição. Esse comportamento de vocês está desanimando aquele povo, que alguns deles estão querendo parar com tudo, ou se entregar também como vocês estão fazendo. Então acorda, gente, ó. Aí vem as mensagens de Jesus para 7 igrejas. E aí a Babilônia relacionada ali às 7 igrejas. Sai dela, povo meu. Saiam desse sistema, abandonem isso, se arrependam e voltem para o Senhor. O seu Deus é o único Deus. Então assim, é algo muito... A Josi falou no final da aula passada, a régua sobe muito. Né? Não é só, eu sou especialista em Apocalipse, eu sei quem é o anticristo, quem é a Babilônia e tudo mais, mas a sua vida não ser moldada conforme o caráter de Cristo. A questão aqui é fidelidade, é ter um caráter transformado e ter Deus como seu único Deus, independente da situação e da circunstância que você entre. Beleza? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Isso. Sim. O que eles vão tratar também é que não é só um olhar político. Então não procure Apocalipse somente nos governos, em políticos, mas pense nisso como se fosse também microbabilônias, assim. Isso a gente vai ter em círculos de amizade, isso a gente vai ter até mesmo dentro da própria igreja, que é onde vai ter a Jezabel, Balaão, os nicolaítas, que estavam dentro da igreja promovendo uma adoração ao império. A gente vai ter isso em qualquer área da nossa vida. Porque a mensagem central é: sejam fiéis, independente da circunstância, independente do que vai acontecer.
porque Deus prometeu várias coisas para vocês. Então é sobre fidelidade e esperança. Não é sobre destruição e caos. É sobre essas coisas. Então essa Babilônia, esse lugar, Império Romano, também tem a ver com o comportamento nosso com os outros. Às vezes a gente pode estar sendo uma besta na vida de alguém. Ou às vezes a gente, como igreja, pode estar se comportando como algum tipo de uma imagem de uma Babilônia, por exemplo. Mais alguma coisa? Não? Não quer ir embora? Então, beleza. É isso aí. Então, próxima aula a gente vai entrar selos, trombetas e taças. É onde o filho chora e a mãe não vê também, viu? Beleza? Acabamos, gente. Que momento abençoado tivemos juntos. Agradecemos de coração por você ter participado da nossa live hoje. Esperamos que a palavra de Deus tenha tocado profundamente o seu coração e que você tenha se sentido mais próximo dele. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar você de que a comunhão continua durante a semana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e participar das nossas atividades. Estamos no Instagram como @Nossa Igreja Limeira, no Facebook e no YouTube, onde você pode rever esta e outras mensagens que já foram compartilhadas. Se você sentiu o desejo de compartilhar algo, se precisar de oração ou tiver qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição para conversar. Nos envie uma mensagem no WhatsApp ou um direct no Instagram. Queremos caminhar junto com você nessa jornada de fé. E não se esqueça, nos vemos novamente no próximo domingo, às 10, para mais um culto abençoado. Que a paz de Deus esteja com você e sua família durante toda a semana. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus te abençoe e até a próxima.